Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Se você quiser ficar de pé, fique de pé, como é o costume da igreja. Aquele que quiser ficar sentado, fique à vontade. Nós estamos na casa do Senhor, amém? Quero compartilhar um texto com os irmãos. Gênesis capítulo número 22. Gênesis capítulo de número 22. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia nesta noite. Gênesis capítulo de número 22. Amém? Verso ao verso de número 1. Amém? Gênesis 22, versículo de número 1. Está escrito assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, ou provou Deus a Abraão, e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 5 está escrito assim: E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo de número 11 está escrito assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Amém? Tome o seu assento, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Tem muitos amigos aqui nesta, muitos conhecidos, e eu me sinto em casa, amém? Eu me sinto em casa, mas eu não posso deixar de dizer isso. Eu faço-me acompanhado da minha família, da minha esposa e do meu filho, que estão aqui comigo, que me conhecem, e a todos os irmãos que são conhecidos, amigos, se sintam abraçados, amém? Eu tenho uma palavra bem rápida ao seu coração, mas eu creio que Deus é poderoso para falar algo a nós, amém? E queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós observamos bem a história de Abraão e tiramos algumas questões ao nosso cotidiano, porque analisamos que algumas das verdades que acontecem na vida do patriarca são de suma importância para nós. É verdade que o Abraão que nós conhecemos no capítulo de número 12 é conhecido por tantas pessoas como Abrão, porém a palavra de Deus que vem para ele dizendo para Abraão, dizendo assim: Abraão, levanta-te, sai desta tua tenda e vai para a terra que eu te mostrarei. Este texto é conhecido por todos nós. Quem aqui nunca ouviu falar de Abraão, nunca ouviu falar sobre a questão do Deus que fala com ele? Ele ouve e segue a voz que fala com ele. Porém aqui Deus não se materializa para Abraão. Abraão apenas escuta uma voz. No capítulo 12, Abraão apenas escuta uma voz, e essa voz que ele ouve, ele obedece. Abraão não viu nada no capítulo 12. Abraão não viu acontecer nada no capítulo de número 12. Mas Abraão conhece a voz de Deus. Abraão conhece a voz do Senhor. O texto é bem claro em dizer que ele ouve esta voz, que é a voz de Deus, e segue a voz que está falando com ele. É claro que eu estou pregando aqui para um público vasto, e nós sabemos que muitos aqui sabem como é a voz de Deus. Uns obedecem, outros não obedecem. O porém é que conhecemos a voz de Deus, Bruno. Sabemos como é a voz de Deus que fala. O Deus que fala e as coisas acontecem. Porém, existem duas classes de pessoas: a classe que ouve e obedece, porém existe a classe que ouve, mas não obedece. Ambas as classes conhecem a voz de Deus. O fato é que uns obedecem, outros não. Abraão se enquadra nesses que ouvem e vai, ouve e obedece.
Então Abraão está ouvindo uma voz. Ele pega a sua família e segue essa voz que está falando com ele, que é a voz de Deus. Coisa boa é a voz de Deus falar conosco. Coisa boa é Deus falar com cada um de nós. Quando Deus fala, as coisas mudam o rumo e não acontece da forma que era para acontecer como o homem queria. Logo, quando Deus entra em cena da vida de Abraão, toda a história dele é mudada, vindo do outro lado do Eufrates. Mais ou menos ele está vindo de um local de adoração a ídolos com o seu pai. Segundo a história, era alguém que construía ídolos. Então, Abraão está vindo de uma família que tinha tudo para dar errado, porém ouviu a voz de Deus e obedeceu, seguindo o Deus que está falando com ele. Então Abraão conhece essa voz que está falando para ele. Então o que acontece é que algumas promessas são feitas, coisas e coisas Deus promete para Abraão. Então Deus está chamando e escolhendo Abraão para uma obra específica. Logo que Deus chamou Abraão e colocou uma obra específica nas mãos de Abraão, o que está acontecendo é que Deus escolheu este homem. Deus escolheu este homem fazendo promessas a ele. E eu logo digo a você também que existem também duas classes de pessoas enquadradas nisso também. Quem são? Os escolhidos e os chamados. Abraão se enquadra dentro dos escolhidos. Então ele ouve e vai. Deus começa a cumprir coisas na vida dele. Logo, quando ele chega no capítulo 12, o verso 6 e o verso 7, ele está em um local chamado Siquém. Neste lugar chamado Siquém, Deus fala para Abraão: mede a terra, olha o ambiente, porque este ambiente eu vou te dar. Então Deus fala com Abraão, ele ouve, ele atende a voz de Deus e sabe que é Deus falando com ele, e ele levanta um altar em adoração para Deus. Capítulo 12, verso 6, verso 7. Siquém, Abraão levanta um altar e está escrito que esse altar é para Deus. Adorou a Deus. O que é altar? Altar é um lugar de sacrifício. Se você textualizar, você vai observar que sacrifício na antiga aliança se chama corbã. Corbã é se aproximar de Deus. Então Abraão, quando sacrifica e levanta um altar, Abraão está se aproximando de Deus. Remissão de pecado, pedido de perdão. Então Abraão entrega para Deus, é mais ou menos ele dizendo: Senhor, eu sou alguém que não mereço isso que o Senhor está falando, mas por misericórdia isso me está acontecendo. Então eu levanto um altar para me aproximar de ti. Se você continua a história, capítulo 12, verso 8, Abraão já não está mais em Siquém. Abraão agora está em Betel. Chegando em Betel, Deus fala com Abraão. Deus continua falando com ele. E Deus fala tanto com Abraão, que Abraão levanta outro altar. Primeiro, levanta um altar em Siquém. Segundo, ele levanta agora um altar em Betel. Logo, no capítulo 13 para o verso 18, Abraão já não está mais em Betel. Abraão agora está em Hebrom. Logo em Hebrom, Deus fala de novo com ele, dizendo: Abraão, eu vou te dar essa terra também. Abraão mede esta terra. Abraão mede a terra de novo. Deus fala que vai dar. Só que o verso 18 é poderoso a nós, porque no verso 18 está escrito que ele levanta outro altar para Deus. Aqui é o terceiro altar que ele levanta. Então Abraão está sendo reconhecido na terra pelo que Deus está fazendo com ele. Porém Abraão é alguém que também está sendo reconhecido no céu. Hernandes Dias Lopes, ele chega a dizer que sacrificar é tirar a minha vida de baixo e colocar a minha vida no andar de cima. Sacrificar é isso, é queimar o holocausto e a oferta subir em cheiro agradável para Deus. Eu me tiro da terra e eu me coloco no céu, diretamente para Deus, dizendo que eu estou me aproximando dele. Porque Deus fala com Abraão, Abraão obedece, logo sacrifica se aproximando de Deus. Deus faz promessas a Abraão. Se você continua a história no capítulo 16 e você sabe
do que acontece à escrava que entra em cena, e isso não é o enfoque desta mensagem. Porém, o que me chama a atenção é o capítulo 21. No capítulo 21, o seu filho, a qual é uma promessa, não o Ismael, aqui é o Isaac, vai entrar em cena. E um nome que significa riso, sorriso, alegria chegando na vida de Abraão. Uma promessa que parecia não se cumprir, se cumprindo, e um sorriso entrando em cena. Logo, a casa de Abraão talvez era reconhecida como uma casa de tristeza, porque a escrava entra em cena, concebe um filho, esse filho traz rivalidade para casa, trazendo rivalidade, a tristeza toma conta de alguém, um sorriso não tem naquela casa. Logo, Deus, quando opera um milagre na vida de Sara, fazendo Isaac, Deus está cumprindo e colocando um sorriso no rosto de alguém. Deus está colocando uma alegria dentro daquela casa. Queridos, capítulo 12, verso 6 e verso 7, eu disse para vocês que ele é um levantador de altar. Capítulo 13, verso 8, ele é um levantador de altar. Capítulo 13, 18, em Hebrão, ele é um levantador de altar. Gente, enquanto Deus não cumpriu o sorriso na vida de Abraão, Abraão é um levantador de altares. Abraão é um levantador de altar. É mais ou menos simplificado a nós. Abraão é alguém íntimo de Deus. Enquanto o sorriso não entra em cenário, enquanto o sorriso não chega a esta casa, Abraão é alguém que se aproxima de Deus. Até porque, deixa eu abrir um parêntese aqui, e eu entrego uma palavra de Deus. Culto a Deus, e eu tiro essa teoria hoje da tua cabeça. Culto a Deus nunca foi um lugar obrigatório de Deus operar e fazer eu sentir um arrepio. Vou melhorar para você. Culto a Deus nunca foi um lugar para eu vir e dizer: Deus desceu, eu senti. Culto não é lugar de eu sentir Deus. Isso é fato do acontecer do culto. Culto é Deus me sentir. Culto é Deus sentir a minha adoração. Foi falado aqui Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Se você continua, está a nós entregar a Deus o culto em sacrifício vivo, que é racional. Logo, culto é lugar de Deus me sentir. Vamos lá, capítulo 12, verso 6 e verso 7. Deus sentiu Abraão. Capítulo 12, verso 8. Deus sentiu Abraão. Capítulo 13, 18. Deus sentiu Abraão. Só que a promessa se cumpre na vida dele, e uma coisa acontece. Deus operando na vida dele, ele acaba baixando a guarda e fazendo Deus parar de sentir a ele. Espera aí, capítulo 12, 6 e 7. Deus sentiu Abraão aqui. Capítulo 12, verso 8. Deus sentiu Abraão de novo, levantando o altar e sacrificando, a fumaça chegando até Deus. Capítulo 13, verso 18, ele levanta outro altar. Então Abraão está sendo abençoado e fazendo Deus sentir ele. Logo, quando o sorriso chega na casa de Abraão, Abraão, Bruno, abaixa a guarda e faz Deus parar de sentir a ele. Espera aí, se você observar a história do capítulo 21, Abraão não está levantando mais altares a Deus. Abraão está mais sacrificando a Deus. Então, Abraão foi abençoado e se esqueceu de Deus. Abraão foi abençoado e se esqueceu de levantar altar para Deus. Espera aí, eu estou dizendo que Abraão parou de fazer o céu sentir a vida dele. Abraão está fazendo o céu paralisar.
porque ele não entra mais na fumaça de glória para sentir Deus e Deus sentir ele. Então, Abraão aqui no capítulo 21 é uma espécie de pessoa que vem para o lugar da adoração, mas não traz adoração para Deus. Abraão aqui está vindo para o lugar onde Deus está, só que Deus não sente mais Abraão. E se eu te disser que nessa noite não é a noite de você sentir um arrepio e dizer: uau, senti Deus aqui. Esta noite não é uma noite de vir aqui e falar: poxa, cantar e eu senti Deus, pregar e eu senti Deus. Que nada. Esta noite aqui é a noite de Deus sentir a nós, é a noite de Deus sentir a gente. Eu estou pregando para um público noite que não veio aqui para fazer como os outros fazem, sentir Deus. Deus operou aqui. Eu estou como o salmista no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Calma aí, salmista, tu não sentiu nada. Estou alegre só de ouvir falar em ir à casa do Senhor. Então, o lugar de adoração nesta noite não é o lugar de fazer um ritual todo e dizer: senti Deus, fazer um espetáculo todo e dizer: senti Deus operar. Claro que não. Este lugar é o lugar de Deus sentir a nós. Eu faria uma pergunta: e aí, será que Deus já te sentiu esta noite? Será que Deus sentiu você nesta noite? Será que Ele sentiu a tua adoração nesta noite? Será que Ele ouviu o teu clamor nesta noite? Duas classes de pessoas: os que vêm para sentir, outros que vêm para fazer sentir a Ele. Então, Abraão está esquecendo de fazer Deus sentir a ele. Logo, o capítulo 22 entra em cena e está escrito assim: e depois destas coisas. Que coisas essas? Que tempo é esse? O tempo que Abraão abandonou Deus, o tempo que Abraão parou de fazer o céu sentir ele. Gente, eu estou pregando para pessoas aqui. A grande verdade das vezes está vivendo esse tempo. Muito tempo Deus não sente ele, muito tempo não ora, muito tempo não busca, muito tempo não entra em um quarto secreto e roga a Deus. Então você acabou se esquecendo de Deus. Só que no capítulo 12 Deus escolheu Abraão, e há uma verdade aqui, uma diferença muito grande dos chamados e dos escolhidos. Gente, o escolhido Abraão não tem direito de escolha. O escolhido Abraão não vai ter direito de escolher: vou parar, vou estacionar, vou ficar paralisado. Não, o escolhido Abraão, e olhe para mim, eu vou ser rápido. O escolhido Abraão, no capítulo 22, Deus irá provar a ele. Talvez na sua Bíblia está escrito tentou, só que a expressão provar é melhor, até porque Deus não tenta ninguém. Só que a Bíblia está dizendo que Deus prova a Abraão. Deus está provando a Abraão por quê? Deus está provando a Abraão porque ele se esqueceu de Deus. Deus está provando a Abraão porque Abraão esqueceu do altar. Deus está provando a Abraão porque Abraão se esqueceu do secreto, se esqueceu da presença. Só que a expressão mais linda que eu acho nesse versículo primeiro não é tentar e nem é provar, é exame. Se você observar o texto original, é exame. Então seria assim o texto: depois destas coisas, examinou Deus a Abraão. Deus aqui está examinando. Por que Deus está examinando? Ninguém que vai a um hospital vai ao hospital para apenas bater cartão lá e voltar para casa. Não, nós vamos ao hospital para passar por exames a esses que fazem constatar a raiz do problema de alguém. Gente, às vezes eu vou no hospital com o meu filho e o médico precisa fazer um exame de sangue, um exame de urina, é para constatar da onde está vindo
esse mal que está instalado em alguém. Então, Deus está examinando Abraão. Por que Deus está examinando ele? Porque Abraão está estranho. Abraão não ora mais, Abraão não busca mais, Abraão não deita mais debaixo da glória de Deus, Abraão não se humilha mais diante da presença de Deus. Então Deus começa a examinar o problema, até porque, deixa eu liberar uma palavra, o céu nunca parou de observar para Abraão. A vida de Abraão está condicionada ao céu observar a ele. Então Deus, quando ele olha para Abraão, ele diz: depois das coisas, examinou Deus a Abraão para saber o porquê de não orar mais, para saber o porquê da frieza, para saber o porquê do desânimo. Então Deus, quando examina Abraão, Deus sabe, detecta o problema, ele sabe de onde está o problema. Então, se nós observarmos, Deus fala: oferece o teu filho Isaque, teu único, como um holocausto, sacrifício no altar. Vai precisar matar. Deus detectou o problema. Deus achou o problema na vida de Abraão. Gente, eu preciso dizer isso daqui. Eu estou pregando para tantas pessoas aqui, que às vezes Deus vai precisar te examinar. Às vezes Deus vai precisar examinar a tua vida. Vai te examinar por estes dias. Deus vai examinar a tua vida por estes dias. Talvez por essa semana, ou talvez por este culto. O problema é que Deus irá te examinar. É só para quem pega. Deus examina e detecta o problema e diz: vai à montanha do Moriá, porque eu vou te mostrar o local em que você precisará passar por um exame. Então Deus testa Abraão, observando na vida dele, que ele sabe a raiz do problema. Deus sabe a raiz do problema na vida de Abraão. Qual é a raiz? A raiz é Isaque. Isaque entrou em cena, Abraão abandonou Deus. Isaque entrou em cena, Abraão se esqueceu de Deus. Então Deus vai tocar no que mais vai doer. E se eu te disser que Deus vai tocar naquilo que mais vai doer em você? Se eu te disser que Deus não vai tocar no que não gera dor em você, até porque o que não gera dor não é sacrifício, o que não gera dor é oferta. Eu estou falando para alguém aqui que talvez se esqueceu do altar, se esqueceu de Deus, se esqueceu da presença de Deus. Deus desceu nesta casa e está em cena com uma palavra: eu sei a raiz do problema. Uma palavra de Deus aqui para você. Não adianta, Deus conhece a nossa vida. Tu pode tentar esconder de Deus, pode tentar falar para Deus que está tudo bem, pode tentar falar para Deus que nada está acontecendo, pode falar para Deus que a tua vida está andando bem, porém Deus sabe a raiz do problema. Se eu estou pregando para jovens, eu libero essa palavra. Se esse namoro, lá vai a palavra, te afasta de Deus, a palavra hoje é: arranca. Se esse casamento está te atrapalhando de Deus, vai para perto do altar. Olhe para mim, se essa vida que você está vivendo está te afastando de Deus, corre para o altar. Se esta vida que você está traçando está atrapalhando Deus de operar, volte para o altar. A palavra de Deus aqui nesta noite é noite de voltar para o altar. Eu estou pregando para gente que Deus fez promessa, que Deus cumpriu promessa, estacionou à beira do caminho, enquanto Deus te escolheu. Como Deus me escolheu? Jeremias capítulo 1, verso 5: ainda antes que te formaste no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te amei, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus, tu me escolheu. Isaías 43, 13:
antes que houvesse dia. Eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Eu estou liberando uma palavra e eu vim para cultuar de verdade. O altar está chamando alguém nesta noite. Você pode adorar a Jesus aqui? Você pode adorar a Deus aqui? Eu vim pregar a Bíblia, gente. Eu tenho dificuldade de ouvir pessoas que vêm para culto pregar historinha de gibi, conversa fiada. Não, nós viemos ouvir a palavra de Deus. E qual é a palavra? Abraão, eu te conheço e te examino. Tem um problema na tua vida. E olhe para mim, tu pode vir para o culto, fazer pose de vaso, cruzar o pé como vaso, dizer que Deus está operando. Se você estiver errado em Deus, Ele te conhece. Então aqui não é o lugar de se esconder e se camuflar. Aqui é o lugar aonde eu entro e, como diz os antigos, tem um anjo na porta e ele é o fiscalizador. Capítulo 22, verso 1. E Deus examinou. Eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo o declínio espiritual tão grande, está vivendo um momento espiritual mais decadente da tua vida. Enquanto Deus entra nesta casa e diz para alguém: eu, Deus, vim te examinar. Eu, Deus, vim examinar a vida. E como vai examinar? Vai para o Moriá. Caminhe 3 dias. Caminhou 3 dias. E durante 3 dias Deus não fala nada. E olhe para mim agora. Como crer quando Deus não fala nada? Como crer quando Deus se cala? Quando eu oro e Deus não fala nada. Quando eu grito e Deus não fala nada. Quando eu vou para a sala de adoração e Deus não fala nada. Como adorar esse Deus? Caminho de 3 dias. Abraão pega o filho, pega os instrumentos de sacrifício, pega 2 moços, um jumento, coloca a carga nele e vai andando. Deus não está falando nada. Olhe para mim, até o silêncio de Deus é voz e é profecia para a vida de quem crê. Até o silêncio de Deus é resposta para quem tem uma chamada. Deus está se calando porque Ele quer intimidade. Deus está se calando porque Ele quer alguém no altar. Brendo, você disse que culto não é lugar de sentir Deus. Culto é lugar de fazer Ele sentir a minha vida. É verdade. De perceba onde Ele está. Até o Moriá, Deus não fala nada. Porque Moriá é o lugar do culto. E em Moriá que Deus vai voltar a falar. Ei, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus com graça aqui. A pergunta aqui não quer calar. Deus está aqui? Claro que está aqui. Aqui é o Moriá de Deus. O problema é que nem todos estão como Abraão, entendendo o que ele está falando. Breno, eu fui para o culto, a hora demorou para passar. Eu fui para o culto, fiquei na porta, olhei para o relógio, olhei para o irmão do lado, olhei para quem cantou. É verdade, eu venho para cá. Tu tem Moriá, mas a tua vida ainda está paralisada em Berseba. Deus está dizendo: quando entrares nesta casa, não fique olhando. É noite de adorar a quem merece. Só quem veio para Moriá nesta noite. Você pode adorar a Deus aí? Você pode abrir a boca e adorar a Deus aí? Perceba, é o lugar da paralisação espiritual. É onde ele estava. Só que o grande problema, e olhe para mim, não é estar em Berseba. O problema é estar em Berseba e se acostumar com Berseba. O que é Berseba no texto? Lugar aonde as coisas se paralisam. Porque foi aonde Deus abençoou e ele esqueceu de Deus. Só que Deus chama para o Moriá. Quando chama para o Moriá, ele vai. Quando chega no lugar, e olhe para mim,
Quando chega no lugar da adoração, é onde Deus começa a falar de novo. Porque enquanto ele não chega no lugar, Deus não fala. Então, quando ele chega até ali, ele diz: aqui é o lugar. Ele pega os instrumentos de sacrifício. Pegando os instrumentos de sacrifício, ele diz para os dois servos que estão: fique aqui. Fique aqui. O que são servos aqui? São aqueles que serviam a Abraão, escravos a ele. Só que eles não poderiam resolver o problema de Abraão, porque o problema de Abraão não é com a terra, o problema de Abraão é com o céu. O problema de Abraão não é com a terra. Quando ele chega no lugar, Deus fala com ele e ele diz: fique aqui. Fique com o jumento e a carga, e eu e o moço iremos lá, adoraremos e voltaremos. Até porque o escritor aos Hebreus diz que Abraão acreditava que mesmo que Isaac morresse, Deus poderia ressuscitar de novo. É por isso a fé nesse texto. Só que, gente, olhe para mim agora. O jumento fica, os servos também, representando uma carga. O que é um jumento? Um animal de carga pesada. Eles ficam, porque para o lugar de intimidade não dá para todo mundo ir. O lugar de intimidade não dá para todo mundo entrar. Tem gente que está olhando para mim e pensando: Brendo, mas meu amigo vai. E se eu disser que o céu está gritando para você? A intimidade e o que eu tenho para resolver não é com a terra, é contigo. Então lá vai uma palavra: é noite de deixar as da terra e entrar na adoração. Deixar o que é da terra e entrar para o lugar da adoração. Olhe para mim, quem está triste aqui não é Abraão. Quem está triste aqui é Deus, porque ele abandonou. Uma aqui para será que Deus está se alegrando com o momento que está passando? Brendo, estou afastado, mas minha vida está boa. Estou longe, mas minha vida está legal. Brendo, não me afastei, mas não oro mais. Será que Deus está alegre com isso? Será que Deus está se alegrando com este momento? Então, Deus entra tão em cena que chama Abraão. Só que olhe para mim, Abraão está obedecendo de novo. Ele se esqueceu de Deus. O filho cresceu, Deus falou, mas ele ainda conhece a voz. Então olhe para mim, Abraão parou de sacrificar, mas ainda conhece a voz de Deus. Parou de sacrificar, mas ainda conhece a voz de Deus. Brendo, parei de pregar, mas quando Deus fala, tu sabe. Brendo, parei de cantar, mas quando Deus fala, tu não sabe o que Ele fala. Brendo, eu não oro mais, e quando Deus desce na terra, você não sabe que é Ele que está falando. Então a palavra é: parou, ainda conhece. Eu estou sentindo aqui, porque estou pregando para alguém que se afastou do altar, mas ainda sabe o que Deus está falando. Será que Deus está falando aqui? Será que Deus está falando aqui? E se eu te disser que a voz de Deus hoje é: volta. A voz de Deus hoje para alguém é: volta. Parei de orar, volta. Parei de cantar, volta. Brendo, mas eu estou tentando correr. Jonas capítulo de número 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jonas, filho de Amitai, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Ele fugiu. E a voz: a voz do capítulo 1, ele foge. Mas no capítulo 2 a voz entra em cena de novo.
A voz, eu estou pregando para alguém que talvez está correndo, e lá vai a palavra, nem dá para correr, porque se correr, ele vai atrás. Salmo 139, verso 7. Se fujo para o mais alto monte, lá tu tá. Desço para o mais profundo abismo, tu tá lá também. Não dá para fugir de Deus. Você não está nesse culto, não? Eu estou dizendo para alguém aqui que para fugir de Deus não dá. Olhe para mim, eu vou terminar. Que voz que fala com Abraão, dizendo: Abraão. Que voz é essa que está falando, dizendo: Abraão. Olhe para mim. Quando Deus chama alguém pelo nome, a cultura judaica diz que Deus está contando para esta pessoa toda a tua história. Então Deus, quando fala Abraão, Ele está falando diretamente com alguém que ele sabe o dia do nascimento e também sabe o dia da morte de alguém. Então Deus não está falando em vão. Deus está gritando assim: Abraão, te conheço. Sei quando tu nasceu, sei quando tu cresceu, sei quando tu saiu da terra de teu pai, conheço a tua história. Lá vai para você que veio aqui e disse: que culto nada, vou ficar quietinho aqui. Deus não fala com parede. Segundo Isaías, a palavra que ele libera vai e não volta vazia. Então Deus está dizendo para alguém: ei, te conheço, sei teu nome, sei tua história, sei da tua vida, eu conheço a tua chamada. Quem pode abrir a boca e adorar aqui? Deus te conhece, Ele sabe quem você é. Olha para mim aqui, é Bíblia, eu não vim pregar historinha não. Olha para mim aqui. A voz que fala Abraão é a mesma voz que disse Elias, Elias. A voz que fala Abraão é a mesma voz que diz Saulo, Saulo. A voz que fala Abraão é a mesma voz que fala Adão, onde tu estás, Adão? A voz que fala com ele é a mesma voz que fala com Isaías. A voz que fala com ele é a voz que falou com Pedro. A voz que fala com ele é a voz que fala com Paulo. A voz que fala com ele é a voz que fala com os profetas. A voz que está falando com ele é a voz que disse: eu sou o Alfa, o Ômega, princípio, meio e fim. A voz que está falando com ele é mais ou menos isso aqui. O que tu está fazendo, Abraão? O que está acontecendo contigo, Abraão? Tanto potencial, para que ficar assim? Prega muito, para que ficar assim? Canta muito, ficar assim para quê? Sei que tu tem dom de tocar, sei que tem dom para dar lugar. Eu não te batizei com o Espírito à toa. Então, Abraão, volta, volta, volta. A mão levantada e a boca aberta. 1 minuto de adoração neste lugar. 1 minuto. Deus não fala com parede. Eliseu, Deus não fala com parede. Ele está dizendo: te conheço. Abraão, Abraão, Abraão,
de te voltar pro lugar do volta, 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 ei, volta agora. Segura esse instrumento aí, segura um pouco. Daqui a pouco vocês dão lugar com força aí. Só a igreja adorando esse Deus aqui. Aumenta o volume do glória aí, irmão. Aumenta o volume do glória aí, você vai. Aumenta o volume do glória. Deus não vai te perder para maconha. Deus não vai te perder para cachaça. Ele não vai te perder para baile de parada angélica. A voz chegou primeiro. A voz chegou primeiro. Eu te conheço. Tem alguém dando lugar ali atrás já, irmão. Cuida isso aí. Vamos dar lugar mesmo. Vamos. Demônios acabam de perder a força agora. Demônios acabam de perder a tua ousadia agora. O céu desceu aqui e pegou alguém pela mão e disse: eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco. De pé aí, fica. Há um exame do céu para a vida de alguém aqui. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Tu vai começar a profetizar para a vida dele. Fecha os olhos. Culto não é lugar de bagunça. Culto é lugar de Deus se apresentar, porque Ele está sentindo a gente. Deus está sentindo a nós. Deus está sentindo a gente. Profetiza para quem está do teu lado aí agora. Profetiza para ele. Tu não é fruto do acaso. Vai. Profetiza para ele aí agora. Profetiza para ele aí agora. Profetiza, porque o céu está aqui. O céu está aqui. Deus poderoso, acende uma bola de fogo aqui nessa casa. E aonde ela passar, alguém vai sentir. Vai, 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 rebaraia, vamos. Entra no culto aí, irmão, vai. Entra no culto aí. Entra, vai. Arrome-se, rebaixo o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deus vai apertar, mas não te perde. Deus aperta a tua vida, mas não te larga. Hoje o céu está determinando a raiz. E diz: Pai nosso,
poder, poder, poder. Já feita na terra como és no céu, desde o céu descer na terra como és. Eu preciso que você corra até alguém, dê um abraço nele, mas é um abraço tão profundo que esse alguém vai sentir Deus. Procura alguém aí, diga pra ele: Deus não te perde, e às vezes ele aperta mesmo, mas não vai te perder. Ele aperta, mas não te perde. Aperta, mas não te larga. Aperta, mas não te perde. Aperta, mas não te larga. Deus, toca nessa moça aqui. Eu não conheço e nem sei quem é, mas essa menina aqui, ó Deus, derrama uma graça, derrama uma autoridade, que aonde ela tocar, o poder do teu Espírito irá com ela. Eu creio no poder do teu Espírito Santo. Eu creio no poder do teu Espírito Santo. Aonde tiver alguém precisando de poder, derrama nele, derrama nela, derrama nele, derrama nela, derrama nela. Virou, o céu desceu aqui e disse: eu te pego, eu te pego, é bom. É o reino teu, o poder e tua, é a glória pra sempre. Deixa o céu descer. Você que fala em línguas estranhas pode falar mesmo. Você que é batizado como Espírito Santo, está liberado falar em mistério. Mentira do diabo que não pode. Mentira da capetada que não pode. Se Deus te chamou, rompe a barreira. Vai em frente. Recebe, recebe. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Ao mistério do céu aqui na Virrebiata. Olha para a Jemiação. Oh, Mieda. Oh, Deus. O leão ruge no nono, céu e terra se encontram, alinhados nos seus planos, o universo estremece. O leão ruge no nono, céu e terra se encontram, alinhados nos seus planos, o universo. Eu quero conhecer você que está afastado da presença de Deus. Os irmãos da casa aí me ajudam. Pega alguém que você sabe aí que está afastado da igreja. Eu quero orar pela vida dele agora. Traz ele aqui na frente. Pega alguém aí que está longe, afastado de Deus, da presença de Deus. Mas traz ele aqui na frente. Eu quero orar pela... Tá vindo alguém aqui e já tá vindo sentindo Deus. Já tá vindo sentindo Deus. Já tá chorando, irmão. É para dar lugar mesmo.
É para dar lugar mesmo. Se é para economizar, fica em casa. Aqui é lugar de dar lugar. Ó. Adebase remar. Toca aí, Jesus. Tem mais alguém aí? Eu quero orar pela vida dele. Se tem mais alguém que está afastado, traz aqui na frente. Eu quero orar pela vida dele agora. Brenda, eu estou afastado da igreja. Eu preciso de orar. Tá vindo mais alguém aqui, ó. Tá vindo mais alguém. Culto não é lugar de brincadeira, não, irmão. Nós viemos dar lugar mesmo. Se tu vem brincar de culto, esse é o lugar errado. Eu sei que tem mais gente. Tem mais alguém aí, gente? Brenda, eu tô afastado, eu preciso de oração. Corre aqui, e tá correndo em lágrimas. Tá, pode tocar aí um louvor baixinho. Pode tocar um louvor baixinho aí. Porque tá vindo, vem mais gente, eu sei que tem. Tá vindo mais alguém aqui, eu disse que tem. Deus sabe que tem. Mais alguém aí, irmãos? O cansaço me atingiu. Tem mais alguém? Ajuda a evangelizar aí, evangeliza. 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 Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Brenda, eu tô afastado, eu preciso de oração. Vem aqui na frente, eu vou orar. Há mais alguém? Eu quero orar. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Deus sabe, gente, que tem. Deus não fala em vão. Deus não fala com parede. Tem mais alguém que precisa de oração aí agora? Brenda, eu parei de cantar, parei de pregar. Eu nem oro mais. Eu tô até na igreja, mas eu não oro mais. Vem cá, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua história. Mais alguém aqui, ó. Tem mais um vaso de Deus aqui. Ó, tem mais um. Mas toda vez que eu tô Estenda a mão aí, cansado, irmão. Jesus Estenda me a mão aí. abastece e Eu vim me pra deixa dar lugar claro mesmo, hein? que Ele não quer me ver Toda prostrado. treva É difícil, já correndo cansativo, alguém. mas Ele Eu está te dou lado a uma ordem lado, agora. me Pega a tua enviando bagagem. qualquer Vai, recurso, vai, me vai, aliviando, vai. me deixando mais seguro. Tá bom, E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer alcançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda. Isso! Canta! Foi por causa dele que Vai. eu levantei e Deus vai deixei mudar a dizer. história de alguém aqui. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre Tu és me o Deus de conduz, poder e eu chego lá. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele. Deus Jesus! é por causa dele. Foi por causa dele que eu Tá vindo mais gente aqui. Tá vindo. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda. Sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Há um pedido de socorro na alma. Há um gemido, há um grito muito forte. Agitou o meu corpo e não tô É vaso e conhece Deus. Eu Come a tava batido, sangue. sangrando, Tu sabe que é
Rema, come esse que faia, Rebobo, come entra, come broma, E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de ar, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. porque a alma grita, E ele dizendo, olhou nos meus olhos, Deus, que contando o saudade, amor, me disse assim, saudade de é quando que eu eu não orava, desci. saudade dos montes, saudade dos mistérios. É como se certa feita ele subiu ao monte e disse, faz a minha Eu entro vida, no meio da faz guerra a só pra rema, te ajudar. faz acontecer, mas Eu estacionou, nunca desci. parou, e o céu está dizendo, eu não perdi o controle. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie meus ombros, não soltam, nós vamos lutar. Mas em meia batalha o anjo apareceu e deitou no meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Deus está aqui, Eu tava Deus está abatido, aqui. sangrando. Deus está nessa, toca nessa menina também. E ele olhou nos meus olhos, ficou do meu lado o tempo Pedindo de socorro. inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele me falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão diabo pra não vai fazer o que ele quer na vida Me dele. disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com Olha tanto aí. amor, me disse assim, é que Olha eu não como uma desisto. bruxaria preparada. E disseram, vai ser como a família, como a parentela. Mas o céu está tocando aqui também. Porque Deus é tão poderoso para mudar a história. Deus, como trouxe o Acha Abraão, toca a estrutura dessa moça também. Para mudar a estrutura da planta dos pés ao alto da cabeça. Toca aí, ó Deus. Porque eu creio, ó Deus, no Deus que fala e muda o rumo de alguém, que muda a história, que muda totalmente a trajetória de alguém. Deus do céu, eu creio, ó Pai, que hoje não é uma noite normal. O Senhor está tocando na estrutura de alguém e mudando totalmente. Eu creio, ó Deus, que o Senhor do nada faz tudo e que a história desses não será a mesma. Não é uma noite de lágrimas em vão. Eu quero saber quem está aceitando a Jesus aqui na frente, retornando para os caminhos de Deus aqui na frente. Está voltando, Bruno? Está voltando? Tem alguém voltando para Cristo aqui nesta noite? As meninas, tem alguém voltando para a igreja? Aceitando Jesus aqui. Tem mais uma alma aqui aceitando a Jesus. Você pode adorar? Eu disse que tem mais uma alma se entregando a Deus aqui. Estenda a mão pra cá, irmão. Estenda a mão pra cá. Profetiza para a vida deles agora. Eu quero fazer Profetiza para a história deles. e o mal que eu não vai quero ser o que existir, não vai ser acabo o que o inferno disse. cometendo. Tu não serás o que os Meu demônios disseram. Deus que militam manda carne e e Ele tem espírito poder. em uma Ele guerra tem poder. infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado.
isso, canta! Eu quero ser a